Nós vamos, nessa hora, compartilhar a palavra de Deus. Quem esteve aqui hoje pela manhã faz assim. Bastante gente. Vocês voltaram, não sei, né? Se vocês voltaram porque, né, querem ouvir mais, voltaram, mas que a sua volta seja realmente por sede daquilo que o Espírito Santo está falando neste lugar. Eu creio, compartilhei pela manhã, que eu creio que essa mensagem, ela é como uma peça de um quebra-cabeça daquilo que o Espírito Santo, ele tem feito no nosso meio. Nós temos sido ministrados, ministrados pelo Espírito Santo, e com certeza, aquilo que ele vai falar hoje, ao meu e o seu coração, vai gerar uma coisa nova aí no seu interior. Você crê nisso? Faz parte daquilo que ele já está fazendo. Então eu quero mais uma vez pedir para que você, assentado mesmo, você feche os seus olhos, e algo que nós temos clamado, é para que as nossas mentes, elas estejam totalmente sendo levadas cativas à obediência de Cristo. Eu falei pela manhã, não sei se você talvez já foi diagnosticado com déficit de atenção, e você já aceitou esse decreto, e por você aceitar esse decreto, você já não presta mais nem atenção em nada, e daí você desconta no quê? No déficit de atenção. Eu tenho TDAH, eu não consigo guardar. Repreenda isso em nome de Jesus. Ainda que seja um diagnóstico médico, você pode escolher nessa noite, em tomar o diagnóstico médico, ou se apropriar da palavra de Deus. A palavra de Deus para um Deus que faz tantos milagres, um Deus que ressuscita mortos. O que é um déficit de atenção? O que é? Então, não aceite. Fala assim: Deus, eu vou agora ouvir essa palavra vai entrar no meu coração, e eu vou sair daqui transformado para a tua glória. Pai, mais uma vez, ó Deus, eu me coloco diante do Senhor, como realmente um vaso nas tuas mãos, um vaso de barro. Eu de mim mesma não tenho nada a oferecer. Se não for o Senhor, se não for a tua unção sobre mim, se não for o teu Espírito Santo, se não for, ó Pai, a tua graça capacitadora sobre mim, Deus, eu não tenho nada. E eu não quero, ó Deus, compartilhar aqui conhecimento. Ainda, Senhor, que algumas coisas, elas esclareçam na nossa mente. Eu quero, ó Deus, que o teu Espírito Santo comunique aos corações, transforme vidas, que a tua unção, ela venha despedaçar com todo o jugo. Então, ó Pai, nessa hora, eu repreendo toda e qualquer interferência maligna que tente nos roubar da tua presença. Pessoas que entraram aqui e foram trazidas pelo teu Espírito Santo, ainda que elas não discernam, o Senhor tem insistido, ainda que elas não entendam, o Senhor tem as atraído com cordas de amor, com bondade e misericórdia, para que, ó Deus, o Senhor possa fazer aquilo que está no teu coração. Então, ó Deus, seja a Ti toda a honra e toda a glória. Recebe, Senhor, o louvor, a adoração. Que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo, Ele nos capture nessa hora. Captura as nossas mentes, Espírito Santo. Leva-nos, ó Deus, a entender, talvez aquilo que o Senhor, ó Pai, não seja até compreensível através das minhas palavras, mas eu creio que o Teu Espírito agindo, Ele vai cumprir todo o propósito para o qual o Senhor tem para essa noite. Fica à vontade no nosso meio. É o que nós oramos em nome de Jesus. E você que recebe, diga amém. Diga: eu recebo a palavra de Deus como uma semente boa. Diga: uma semente boa, que vai cair numa terra boa e vai frutificar para a glória do Senhor. Amém. Nessa noite nós vamos compartilhar um pouco sobre um assunto que talvez eu não sei qual o entendimento que você tem dele. Infelizmente, a internet deu voz a muita gente.
gente que não tem nada para oferecer na vida, gente que às vezes, né, decora apenas alguns versículos, gente que às vezes né, não entende a palavra de Deus, elas têm liberado, às vezes, né, vamos dizer aí, heresias, coisas totalmente fora, e infelizmente, nós vivemos numa geração que, por mais que tenha muito conhecimento e acesso a muita coisa, não se alimentam da palavra de Deus. Se alimenta de porçõezinhas, de videozinhos, de reels, do pregador tal, do pregador daquilo. E se é famoso, então, toma como uma verdade. Palavra de Deus, né, a Bíblia, às vezes, tem que ser, como disse atualizada. Mas a palavra de Deus, ela é viva, amém? E o Espírito Santo, ele quer trazer no meu coração e no seu entendimento daquilo que é certo. E nós vamos falar nessa noite sobre graça. A graça, ela tem sido ministrada como algo muito barato. Existem pessoas que não acreditam, né? Elas acreditam que uma vez a pessoa sendo salva, uma vez ela orando, confessando a Jesus, ela pode depois viver a sua vida do jeito que ela quiser. E no final tudo vai dar certo. Um caminho sem santidade, um caminho sem um processo realmente de entrega, de renúncia, uma graça, digamos, muito barata, que acaba como que escarnecendo o sangue de Jesus. Aquilo que Ele fez por mim e por você, lá na cruz do Calvário. E se você já esteve em outras ministrações, há um tempo atrás, eu falei um pouco sobre a graça, que é a graça capacitadora. O Espírito Santo que nos capacita, Ele derrama sobre nós uma graça capacitadora para cumprirmos o chamado, para vivermos uma vida de santidade, nos capacita a viver como Jesus. Só que nessa noite, eu quero compartilhar com você a graça, que tem como um significado também de favor imerecido. Favor o qual eu e você não merecemos. Se você trouxe o seu papel, se você trouxe sua caneta, eu aconselho você a anotar tudo, porque o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Use o seu bloco de notas, fique atento, porque o Espírito Santo, ele está movendo o nosso meio, amém? O conceito de graça, muitas vezes, é de difícil compreensão. Parece que não conseguimos colocar na nossa cabeça e no nosso coração que o perdão de Deus, ele é gratuito. O perdão de Deus, quando Ele entregou o seu Filho Jesus lá na cruz do Calvário, por mim e por você, quando você recebe ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, o confessa, você tem acesso a esse Deus. Você, né, tem acesso novamente à comunhão, à presença de Deus. Mas, infelizmente, nas nossas vidas, nós vamos achando assim que, né, nós vamos ficando, como diz o ditado, gato escaldado. Gato escaldado tem medo de água fria, né? E quando a gente ouve o conceito de graça, o que você já pensa? Não deve ser de graça, não. Tem alguma coisa aí, tem alguma coisa que eu preciso fazer, tem alguma coisa que eu vou ter que pagar no final, né? Comentei hoje de manhã, quem aqui é da época que ligava no telefone fixo, né? E falavam assim para você acaba de ganhar um curso de inglês inteiramente grátis. Quem já ganhou o curso de inglês? E foi todo faceiro, né? Só na primeira vez que a gente vai fazer. Depois a gente fica gato escaldado. Quando você chegou lá, olha, é tudo grátis, mas tem um material. E às vezes nesse material estava ali em pequenas parcelas embutido todo o valor do curso. Saía mais caro o molho do que o peixe, né? Ou, de repente, aquelas campanhas que fazem, né, nos mercados. Hoje eu já não vejo mais, acho que deu tanto rolo, né, tanto processo, que acabou não dando certo, tiraram. Mas você vê muito em aeroportos, a pessoa fala, vem aqui, eu já vi no aeroporto, né, a pessoa para dar uma mala. Aí ela fala assim, não, você pode ganhar essa mala de bordo, né? Daí você fala, nossa, mas aí chega lá, o que eles pedem?
o número do seu cartão de crédito. E alguma coisa você vai receber depois. E assim, nós vamos criando nas nossas mentes desconfianças. Quando alguém fala para você ou mostra alguma coisa, né, você já fala, será? Será que isso é de graça mesmo? Será que, né, em algum lugar desse processo eu não vou ter que pagar algo? Será que com Jesus também é assim? Parece tão fácil. Parece tão simples. Quem já ouviu alguém falar assim, fulano fez tudo de errado, aprontou a vida toda, agora se converteu. E acha que, né, tudo foi esquecido. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi. Imagina lá, pecou, errou, e agora está indo na igreja. Ah, fulano, acho que é assim. Nós não compreendemos, nós não conseguimos compreender o que significa graça. Nós não conseguimos compreender como um Deus nos ama tanto. Talvez você não teve um pai e uma mãe que te amou assim. Talvez você não teve alguém que cuidou de você dessa forma. E como que eu vou confiar em um Deus que me ama tanto? Se aqueles que eu vi, se aqueles que eu convivi, muitas vezes não demonstraram isso por mim. E é através do Espírito Santo de Deus, Ele pode trazer ao meu e seu coração a convicção desse amor. Um amor verdadeiro, um amor que não quer nada em troca. E esse amor, né, abra comigo lá em Efésios 2. Se você não achar, anote para você compartilhar na célula, no momento ali, onde nós compartilhamos a palavra, aquilo que o Senhor vai falar ao seu coração. Efésios 2, 8 diz assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Não adianta. Se você, né, acredita, tem muitas pessoas que elas fazem tantas coisas para serem amadas, elas vivem, não às vezes, entenda quando eu digo isso, às vezes nem é intencional. Tem coisas que é como se você criasse, né, na sua estrutura mental, defesas. Você cria, né, e não é assim, a pessoa não faz por querer, mas ela se relaciona com as pessoas sempre buscando ser amada, com medo de ser rejeitada. Ela faz as coisas para que ninguém a rejeite, para que ninguém a abandone. Às vezes isso é fruto de uma ferida na infância, uma ferida que você teve na sua vida, e aquilo criou em você como que um gatilho, que você já acredita, né? Que se você não fizer tudo certo, se você sempre não tiver algo a oferecer, você não vai ser amado, você não vai ser amada, você não vai, né, receber algo. Por quê? Você sempre tem que dar algo para ser amado. E quando nós vamos para Jesus, quando nós entendemos esse amor, quando nós nos convertemos, por mais que a gente entenda na mente, tem coisas que demoram para descer no coração. Eu vejo isso em pessoas de longas caminhadas com Cristo. Não são pessoas, às vezes, quando a gente fala isso, você pode pensar, mas são pessoas que acabaram de aceitar Jesus, acabaram de entender esse amor e ainda não compreenderam essa graça. Não. Existem pessoas que muitas vezes nasceram em lares cristãos, que na sua mente, de alguma forma, ela aceitou um padrão de pensamento que diz assim, você tem que fazer algo para que Deus te receba. Você precisa sempre estar fazendo algo, senão esse Deus, Ele não vai te amar. Nós não compreendemos aquilo que a palavra diz, que foi pela graça, é pela graça.
Não há nada, absolutamente nada, que eu e você possamos fazer para merecer essa graça. Só que essa graça, ela tem sido vista muitas vezes como uma permissão para pecar. E eu quero aqui, ainda que eu não vou entrar nisso, eu quero deixar muito claro. A graça não é uma permissão para você pecar. A graça não é uma permissão para que você viva no pecado e no final do dia você chegue, ai, Deus me perdoa porque, né, o teu amor cobre uma multidão de pecados. Não, não brinque com Deus. De Deus nós não podemos zombar. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. A graça, quando alguém vê a graça como uma permissão para pecar, talvez ele nunca tenha provado da graça. Uma pessoa que olha para o favor imerecido que recebeu, olha para isso como uma permissão para viver a vida do seu jeito, confiando, ai, Deus me ama. Deus nos ama. Deus nos ama quando nós chegamos até Ele, Ele nos ama. Como nós somos, por aquilo que somos. É como a gente sempre diz, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Então grave isso. Deus, Ele ama você, mas o teu pecado, ele pode estar te separando de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Se você puder, anote essa frase. Diz assim: misericórdia compreendida é santidade desejada. Quando eu e você compreendemos aquilo que Jesus fez por nós lá na cruz, quando eu e você compreendemos o sacrifício, aquilo que Ele se entregou no meu e no seu lugar, a gente gosta de dizer, porque Jesus morreu por todo mundo. Não, meu amado, Ele morreu por você, por mim. Sabe aquele pecado que te atormenta? Sabe aquelas coisas lá dentro, você fala, meu Deus, se passasse num telão, nem minha mãe me aceitava mais? Sabe aquelas coisas que só você sabe que já passaram pela tua mente, ou de repente você fez? Que ninguém consegue, às vezes, no exterior, né? Porque a gente, às vezes, pega uma roupinha boa, vem para o culto, veste uma roupinha de santidade, e lá dentro, somos como um sepulcro caiado. Temos muitas coisas que quando, olhamos, falamos, meu Deus, quantas coisas em mim estão me separando de Deus. Existem pessoas que elas qualificam os pecados. Pecados graves, gravíssimos, aqueles aceitáveis. Não, todo pecado nos separa de Deus. Você pode dizer isso para quem está do seu lado, falar todo pecado. Todo pecado. Qualquer coisa que seja contra a palavra de Deus, nos separa dele, é pecado. E nós precisamos nos achegar a Ele. A graça, ela cria uma ânsia pelo bem. Ela não gera mais desejo de pecar. É olhar e dizer, Deus, o Senhor fez tanto por mim. O Senhor morreu lá naquela cruz por mim, para que eu tenha vida, para que hoje eu possa viver na tua presença. Por que eu vou desejar mais o pecado? Quem deseja continuar pecando é porque não conheceu essa graça. Não conheceu. E eu quero que você abra em Romanos 5. Romanos 5, nós vamos ler o verso 6 a 8. Acompanhe pelo projetor, porque isso vai falar aos nossos corações e vai trazer aquilo que eu quero ministrar nessa noite. Diz assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora, pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Ouça isso. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos
quando ainda éramos pecadores. Nós precisamos compreender algumas coisas. Existem pessoas que elas, por conta, às vezes, daquilo que foi ministrado, daquilo que foi ensinado, ela entende que essa graça está disponível em alguns momentos da vida dela. Existem pessoas que acreditam que essa graça, ela só me foi disponibilizada, eu só tive acesso a ela quando eu me converti. A partir da minha conversão, se eu errar, sou excluído. Nós sabemos que tem lugares que a pessoa, de repente, o pecado que ela cometeu, ela é excluída. Excluída. Ela não tem mais lugar no corpo de Cristo, ela não tem mais lugar porque aquele pecado a separou. E por mais que a gente saiba que a graça é um favor imerecido, muitas pessoas nesse caminho, na caminhada cristã, acabaram errando, acabaram pecando. Não, de repente, não se apegaram à graça capacitadora, que é aquela que nos está disponível através do Espírito Santo, que nos ajuda nas nossas fraquezas, que nos leva a viver uma vida, sem insantidade. Houve momentos, e eu não vou entrar aqui, me delongar aqui, sobre, de repente, qual foi o momento na sua caminhada onde você, infelizmente, tropeçou, você, infelizmente, vacilou, e criou-se na sua mente alguns pensamentos do tipo, olha, agora acabou. Agora eu vou viver diante de Deus, eu vou vir para a igreja, mas eu acho que Deus desistiu de mim. Eu acho que Deus não tem mais nada para mim, não. Quem sou eu? E talvez você esteja totalmente longe daquilo que está disponível a você, porque você criou um pensamento. Imagine, uma linha de um tempo. Deus, Ele não caminha no tempo que nós caminhamos, nesse tempo cronos. A gente acha que Deus, Ele é como nós, Não. Deus, Ele se move no tempo. Amém? Você consegue entender isso? Deus, Ele se move, não é como nós, o passado, presente e futuro. Deus se move no passado, presente e futuro. E algo que nós precisamos entender quando falamos, de graça, do pecado, é que Deus, por mais as promessas de Deus, ouça isso, quando as promessas de Deus, aquilo que Deus fez a você, aquilo que Deus desejou para a sua vida, aqueles decretos que Ele colocou, talvez você se converteu e você recebeu promessas de Deus. Ouça, eles não estavam somente naquele momento da sua conversão, não, era antes, quando ainda éramos pecadores. Tem gente que acha assim, eu errei, agora acabou, game over. Não tem mais solução. Deus nunca é pego de surpresa. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Fala, Deus nunca foi pego de surpresa. Deus conhece. Deus, Ele é onisciente. Ele conhece a nossa história, Ele já conhece o final. Ele se move. Ele se move. É claro que as nossas decisões, elas vão nos levar para perto ou longe. Nós estamos aí, devemos sempre buscar terminar bem, amém? Não podemos dizer assim, então no final tudo vai dar certo. Não, as nossas decisões, eu sempre brinco, é como se tivesse gravado. Quem lembra daquele programa Você Decide? Tinha 2 finais gravados, o povo decidia, e daí aquilo que decidia era o final. Você também. Você pode decidir viver os planos de Deus, mas ainda que você tenha errado, ainda que você tenha vacilado, ainda que você não tenha, talvez, se comprometido com aquilo que Jesus tinha para você, Ele não foi pego de surpresa. As promessas que Ele fez não se anularam quando você pecou.
As promessas que Ele fez para você era quando éramos ainda pecadores. Entenda isso. Nós achamos que Deus é como nós. Então, olha, fulano, ele era bom para mim. Agora, fulano não é mais. Então, agora eu não quero mais saber dele. A gente tem costume, de descartar as pessoas. Nós temos o costume de amar as pessoas por aquilo que elas fazem. Se a pessoa é boa, eu amo. Se a pessoa não é, ela não merece. Se a pessoa me faz bem, me traz algum benefício, eu a amo. Mas se é uma pessoa difícil, ela não merece ser amada. Aí, ao invés de nós amarmos, nós a descartamos. E Deus não é isso. Deus não faz isso comigo e com você. Deus não nos ama por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Não ainda que você pense, a gente às vezes pensa que a gente de alguma forma vai comprar esse amor, que de alguma forma a gente vai fazer algo que Deus vai olhar e falar: meu filho, como você me ama, eu vou te amar mais. Isso talvez você pode ter provado num relacionamento, na sua criação, a preferência talvez de um pai, de uma mãe por um irmão, mas com Deus não é assim. Não é assim. Você não precisa fazer nada para ser aceito. O que nós fazemos para Deus é justamente porque Ele nos aceitou e nós queremos retribuir a Ele. É porque nós entendemos o que Ele fez nas nossas vidas. Então eu quero viver uma vida de santidade, uma vida que agrada a Ele. E não para ser aceito, para de alguma forma comprar o amor de Deus. Você pode até comprar o amor de pessoas. Você pode, mas de Deus não tem como. Não há nada que eu e você venhamos a fazer que faça com que Deus nos ame mais ou que Ele deixe de nos amar. Ele nos ama por aquilo que nós somos. Ele nos ama. Mas isso não pode ser uma permissão para eu dizer: Deus me ama como sou, Deus sabe que eu sou pecador e assim continua vivendo a sua vida nos seus próprios caminhos. Muito pelo contrário. Ele nos chama ao arrependimento. Ele nos chama a uma nova vida. Depois dessa introdução, eu quero que você coloque um tema. O tema dessa mensagem, anote aí. Da vergonha a um lugar de honra. E nós vamos ver uma história na palavra de Deus. E nós vamos conhecer um personagem que, de alguma forma, por conta dos seus defeitos, por conta da sua deformidade, ele foi levado a viver totalmente longe de Deus. Paulo, quando faz de nós, quando ele fala que nós éramos fracos e incapazes, ele está trazendo um cenário para nós de que realmente nós carecemos dessa graça. Quando o apóstolo Paulo diz: olha, não é pelos teus esforços, não é por obra, é para que eu e você venhamos a olhar e falar: Deus, eu não mereço esse amor, mas o Senhor me amou mesmo assim e eu o recebo. Então abra comigo a sua Bíblia lá em 2 Samuel, versículo 4. Capítulo 4, versículo 4. Diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Nós vamos falar um pouco nessa noite sobre esse personagem que tem muito a comunicar ao meu e ao seu coração. Nós vemos nesse versículo que não diz muito sobre Mefibosete, mas ele começa dizendo que ele era aleijado. A primeira coisa que diz que ele tinha um filho
aleijado. Alguém que foi derrubado ali, né? A história, eu não vou me delongar, mas depois você pode ler todo o texto. Ele, na pressa, né? Quando Jonatas e Saul morreram, era de costume do rei que iria assumir o reinado, de exterminar a família e os descendentes do reino anterior. E ali, né, a ama sabia disso, Mefibosete, filho de Jonatas, ia ser o primeiro a morrer. Então, a palavra diz que ela se precipitou e saiu correndo com esse menino. Esse menino não era aleijado, ele ficou aleijado. Naquela época, não devia haver, né, gesso, tala, botinha ortopédica, não tinha nada. E esse menino de 5 anos, ele talvez, né, ali os seus pés, eles cicatrizaram de uma forma que tornou ele aleijado. Ele não conseguia mais andar. O que podemos aprender sobre a graça, né, com esse personagem, Mefibosete? Mefibosete, né, Davi não pretendia seguir a tradição da família de Saul, mas a ama dele, aqueles que estavam com Mefibosete, não sabiam disso. Às vezes eu e você, por não conhecermos o caráter de Deus, nós acabamos vivendo uma vida totalmente aquém daquilo que Ele tem para nós. Mefibosete, né, a Bíblia nos mostra que ele foi levado a uma terra distante. E eu quero que você continue comigo no 2 Samuel 20. Porque aqui existe algo que nós precisamos entender nessa história. Todos nós trazemos marcas nas nossas vidas. Todos nós. Se você, de repente, não tem algo nessa caminhada, que você olha e fala assim, meu Deus, será que o Senhor, Ele olha para esse meu pecado? Mefibosete, ele era conhecido pela sua calamidade. Ele era conhecido como aleijado. E tem muitas pessoas que passam uma vida inteira sendo conhecidas pelo seu pecado. Ah, lá vai o fulano, um caloteiro, mal pagador. Lá vai a ciclana, você viu o que aconteceu com ela? O marido largou ela, está com os filhos sozinha. Ah, você conhece Beltrano? Quem é Beltrano? Aquele que já divorciou 5 vezes. Ah, você conhece, né, o ciclano? Aquele que traiu a esposa. E quantas pessoas na caminhada, elas são conhecidas pelo seu pecado. Conhecidas por aquilo que lhe aconteceu. De repente, você não é pelos outros conhecido pelo seu pecado, mas existe algo na sua mente que todas as vezes você se lembra. Você olha para você e não se vê como um filho ou uma filha. Você olha e fala assim, será? Será que Deus, Ele realmente me ama? Será que eu tenho acesso a esse Deus? Mas eu já errei tanto. Mas eu já fiz tanto. Eu acho que Deus, Ele se esqueceu de mim. Eu quero apenas, vir num culto, receber uma palavra, sair daqui, cantar umas canções, mas parece que você não consegue se apropriar daquilo que Deus tem para a sua vida. Você não consegue se enxergar como filho de Deus, como uma filha de Deus, como alguém que tem acesso à mesa do Pai. Alguém, que Deus olha e não vê o pecado, não vê o passado. O nosso inimigo, o acusador das nossas vidas, ele sempre vai colocar o nosso passado diante de nós. Sabe por quê? Porque ele sabe aquilo que Deus tem para a sua vida.
Ele sabe as promessas de Deus. Essa semana eu li algo sobre isso. O diabo crê mais do que eu e você. Ele sabe que Deus, quando promete algo, Ele cumpre. Ele sabe das promessas que Deus tem para os seus filhos. E muitas vezes nós vivemos totalmente aquém, porque eu e você damos ouvido ao que Ele fala. Nós aceitamos as mentiras dEle. Nós aceitamos que não seremos, não podemos nos achegar a Ele por conta dos nossos pecados. Mas aconteceu algo, Aconteceu algo que nós precisamos entender na palavra de Deus para dar continuidade e entender aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. Então, lá em 1 Samuel 20, versículo 11 a 17. Se você não abriu, acompanhe pelo projetor. Diz assim: Jonatas disse: venha, vamos ao campo. E eles foram. E Jonatas disse a Davi: pelo Senhor, o Deus de Israel, prometo que sondarei o meu pai a esta hora, e depois de amanhã saberei se as suas intenções são boas ou não para com você, e mandarei avisá-lo. E se meu pai quiser fazer algum mal a você, que o Senhor me castigue com todo rigor, se eu não o informar disso e não deixá-lo ir em segurança. O Senhor esteja com você, assim como esteve com meu pai. Se eu continuar vivo, seja leal comigo, com a lealdade do Senhor. Mas se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a minha família. Mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim, Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo: que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestar conta. E Jonatas fez Davi reafirmar o seu juramento de amizade, pois era seu amigo leal. Havia um contexto onde Saul procurava matar Davi. E quem o ajudou foi Jonatas. Nós vimos aqui, resumidamente, uma porção do texto, mas para que você entenda para onde nós vamos caminhar. Davi, Jonatas havia feito um pedido de lealdade a Davi. Ele disse assim: olha, Davi, não se esqueça do bem que eu te faço. Não se esqueça, de que eu estou livrando a tua pele. Se lembra. Tem misericórdia, quando todos os inimigos foram varridos, que você se lembre de ser misericordioso. Davi, ele sabia muito bem o que significava carecer de misericórdia. Somente quem um dia precisou da graça de Deus, ou talvez teve a consciência, porque todos nós carecemos da graça, amém? Cutuca essa pessoa e diz assim: você carece da graça. Ainda que essa sua postura seja de santinho. Diz para ele. Diz: cutuca e diz assim: o diabo tirou férias, mas você fala assim: Deus sabe o que você fez no verão passado. Deus sabe. Talvez não está aí, do lado de fora. Está tão bonitinho. Infelizmente, nós vemos tantas pessoas que hoje estão na casa de Deus. Pessoas que foram chamadas por Deus para abençoar. Pessoas que foram chamadas para construir pontes uns com os outros. São infelizmente usadas pelo diabo para construírem muros, separação. Pessoas que ao invés de amarem os outros e pedirem, eu sempre digo algo: você quer amar alguém? Sabe por quê que a palavra diz para a gente orar pelos nossos inimigos e por aqueles que nos perseguem? Porque é impossível você odiar alguém que você ora por ela. Sabe aquela pessoa difícil?
Tem pessoas que são difíceis. Tem pessoas que, olha, né? É quase aquilo, Jesus suporta também, né? Porque é difícil de amar. Amar é um mandamento, não é uma escolha. E, infelizmente, tem pessoas que ao invés de, serem esse canal, elas sempre colocam o pecado do outro. Se você é esse tipo de pessoa que sempre expõe o outro, às vezes chega alguém e fala, ai, fulano é uma benção. Ah, então, fulano é uma benção, né? Mas joga o passado. Ai, fulano, olha, fulano fez isso ou aquilo. Ai, olha, não quero te falar não, mas você já ficou sabendo? Cuidado, cuidado. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para cobrir o pecado. Você foi chamado para construir pontes e não muros. Não seja instrumento do diabo. Quando nós agimos dessa forma, sem misericórdia, nós estamos sendo canais do diabo na vida dos outros. Desconstruímos. E talvez você precise se colocar diante de Deus. Porque as pessoas que precisam muito desconstruir os outros, elas têm uma ferida dentro de si, porque elas não se sentem amadas. Então, elas não querem que ninguém seja mais amado que ela. Então, como ela vê que, de repente, alguém pode amar aquela pessoa mais do que ama a mim, ela vai lá com a sua ferida, porque quem é ferido fere, e ela já começa sutilmente. E o pior é isso. O pior é isso, é quando é sutil. Quando a pessoa joga apenas sementinhas que fazem você duvidar do caráter do outro. Não tem coisa pior. Se você não sabe, aí nem vou te falar. Pronto, acabou. Cuidado. Talvez você esteja perdendo oportunidades de Deus, porque você está olhando pessoas pelo filtro de outras. E diga-se de passagem, você está conhecendo pessoas que poderiam ser canal de bênção na tua vida, para desatar áreas na sua vida. Você está perdendo a oportunidade, porque hoje você olha pessoas através da lente de outros. Sem misericórdia. É muito difícil conviver com pessoas que não têm misericórdia. Que elas se acham tão santas. Que elas acham assim, meu pecado ninguém está vendo, né? O meu pecado, eu nunca... roubei, nunca me prostituí, nunca adulterei, nunca traí, nunca isso, nunca aquilo, mas lá dentro é uma pessoa tão suja, é uma pessoa má, cheia de malignidade, de toxicidade, sempre que vai falar de alguém, diga-se de passagem, nós temos a tendência de quem a gente ama, a gente, cobre a multidão de pecados. Mas quando chega alguém que a gente, de repente, torce o nariz, não é alguém que, nos ama verdadeiramente, alguém que não faz o que a gente quer, alguém que não nos bajula, alguém que, tem um temperamento difícil, então eu faço o quê? Eu mato. Cuidado. Nós vemos aqui na palavra que o coração de Davi, ele sabia muito bem o que era carecer da graça. Eu digo para você, não queira aprender da pior maneira. Tem muita gente que às vezes tem que ser quebrado para aprender a ter graça e misericórdia dos outros. Tem que aprender, sabe assim, passar por situações para olhar para o outro e ter misericórdia. E Davi sabia muito bem o que era precisar de misericórdia. Ele não se esquecia. Davi não fazia isso para ser, porque eu quero ser reconhecido, porque eu quero ser o rei bom. Não, era algo dentro do coração. Seja bom no seu coração. Eu não vou entrar aqui, mas eu não sei porque o Espírito Santo de alguma forma está levando para esse lado. Existem pessoas que podem ser bondosas, ouça isso. Não busque ser uma pessoa bondosa, busque ser uma pessoa benigna.
Porque a bondade, eu posso ter atos de bondade, fazer coisas boazinhas aos olhos dos outros. Mas até a minha bondade tem malignidade no meu coração. Preste atenção. Uma pessoa bondosa pode ter um coração maligno. Ela pode ser bom com quem convém. Se você é bom com quem convém, você não é bom. Se você ama quem te ama, você não faz mais que a tua obrigação. O Senhor, Ele te chama para amar aqueles que, como eu e você, não tínhamos valor algum. Cuidado para você não se vestir de justiça própria e trazer, às vezes, condenação a quem precisa de amor e perdão, graça e misericórdia. Que no seu coração hoje você possa dizer: Espírito Santo, eu quero ser uma pessoa que tenho graça e misericórdia pelos outros, que ame as pessoas, que não fique, apontando ali os pecados. E Davi tinha esse coração, e eu quero que você abra comigo em 2 Samuel, estamos lendo bastante a palavra de Deus. 2 Samuel 9, diz assim: certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Sabe quando isso aconteceu? Depois de 20 anos. Depois de 20 anos, Davi se lembrou. Se lembrou daquilo que ele havia falado. E Mefibosete, a palavra ela conta que ele vivia em uma terra muito distante. E nós vamos continuar o texto. Diz assim, olha, versículo 2. Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Aqui, mais uma vez, nem pelo nome ele foi chamado. Mais uma vez, já chegam diante de Davi e dizem assim: olha, ele é aleijado. Por quê? Porque um aleijado não pode sentar na mesa do rei. Um aleijado no Antigo Testamento, ele não podia nem ser sacerdote, independente se ele nasceu, se caiu, ele era aleijado, ele não podia. E ali, de repente, Ziba já queria colocar uma condição, falar: acho que, ainda que tenha alguém, mas talvez rei. Olha, ele é aleijado. E Davi perguntou: onde está ele? Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. O nome Mefibosete, uma das traduções dele, é vergonha destruidora. Imagine esse menino todas as vezes que alguém chamava pelo nome dele. Como que chamava? Ô vergonha. Ô vergonha destruidora. Talvez você também, quando Deus quer falar com você, a primeira coisa que o inimigo sopra é o teu pecado, as tuas debilidades, aquilo que você fez, o seu passado. E Mefibosete, ele foi levado, entenda isso, por acharem que Davi ia fazer algo, por tentarem de alguma forma, sondarem o coração e a mente de Davi. A palavra deixa clara que aquela ama, ela se precipitou. Você leu isso comigo no texto. Ela se precipitou, ela tirou uma conclusão. Por quê? Porque ela não conhecia o caráter e o coração de Davi. E Mefibosete foi levado a uma terra distante, uma terra que é chamada de Lodebar, que significa
terra sequíssima. Um descendente de uma família real foi levado a um lugar distante por conta de medo desse rei e viveu 20 anos sem provar daquilo que Deus tinha para ele, das suas promessas. Foi levado a uma terra sequíssima. E de repente você está aqui nessa noite, eu não sei quanto tempo você está vivendo numa terra seca. Ah, não, né? Tem uma vida religiosa, vive algumas coisas, mas não se apropria de todas as promessas de Deus. Não vive a plenitude, parece. Sabe que às vezes, talvez você até já tenha se identificado com isso. Parece que existe uma linha que diz assim, olha, até aqui você pode. Você pode vir até aqui, mas você não pode se chegar até o rei. Você não é filho. Você não tem acesso a essa mesa. E por conta disso, ainda que você deslumbre e saiba das promessas de Deus, você está vivendo longe do cumprimento dessas promessas, de tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para você, porque você está ainda escondido, com medo. Medo do seu passado, medo daquilo que aconteceu, medo de ser rejeitado novamente, medo de ser traído novamente, medo de vacilar, não conseguir viver uma vida. Todos nós, o caminho, amados, o caminho é a nossa caminhada cristã. Todos nós, em algum momento, podemos cair. Não importa. Ah, mas, né, eu errei lá atrás, agora será? Mas eu já conhecia a palavra, mas eu já sabia de tudo aquilo que Deus tinha para mim, eu já conhecia as promessas de Deus e eu vacilei, eu errei, eu pequei, eu não mereço. Cuidado. Cuidado. Não deixe que ninguém, e nem você mesmo, sabote o futuro que Deus tem para você. Não deixe que alguém diga para você, você não pode se assentar na mesa. Você não pode ter acesso a Deus. Não. Que hoje aqui o Espírito Santo possa trazer convicção de filhos amados. Você é um filho. Deus quer ter comunhão comigo e com você. E não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Não há nada. Os nossos pecados não podem mais fazer separação desse amor. Nada. Se você confessa, se arrepende, confessa e deixa que você alcança a misericórdia. E essa misericórdia está disponível. Então não deixe que o olhar dos outros te condene novamente. Não deixe que as palavras dos outros novamente tragam a você o seu pecado. Não ande debaixo de condenação. Nem dos outros, muito menos do diabo. Você é um filho liberto, você é uma filha liberta para viver as promessas de Deus, amém? Deus nessa noite, Ele quer nos tirar de Lodebar. Ele quer nos tirar de um lugar seco. E vamos continuar ali o texto. Então Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu, sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul. E você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse, quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Olha como um descendente da família real se via. O que ele ouviu durante esses 20 anos, o que ele ouviu,
que negou a ele o acesso a Deus, que negou a ele o acesso ao rei, que negou a ele, que fez ele ter uma visão totalmente distorcida de como era esse rei. E assim eu e você, nós podemos nos ver de uma forma, da pior forma possível diante de Deus. Eu sempre falo isso, às vezes até quando eu estou ministrando louvor, eu falo isso. Talvez você já passou por uma situação onde você está numa atmosfera de glória, você sente o Espírito Santo movendo, aí você levanta suas mãos, parece que vem, das profundezas do inferno, vem aquela voz que diz assim: quem é você? Você acha o quê? Olha o que você fez. Olha o que você já aprontou. Você acha que agora você pode chegar diante de Deus e ser tudo assim, simples? E na hora a pessoa, até abaixando a mão. Ou às vezes, você se condena. Você olha para alguém, olha para alguém que conhece o seu pecado, e você, quando olha para essa pessoa, parece que novamente o teu pecado está sendo jogado diante de você. Porque, infelizmente, você está andando debaixo de condenação. Você precisa ser liberto para sair de Lodebar, para sair dessa terra seca, para sair desse lugar de sequidão. Você precisa crer que existe uma terra, um lugar onde o rei te espera para sentar com ele na mesa. É necessário abrir mão, às vezes, até do nosso orgulho, sabia? Tem gente que é tão orgulhosa, que daí ela vai buscar fazer o quê? Não, quando eu estiver bem, quando eu conseguir, romper com tudo, quando eu tiver, daí sim eu consigo me achegar diante de Deus. Você nunca vai conseguir. Porque não é pelas obras, não é na força do teu braço. Talvez se hoje aqui você reconhecer isso, falar: Deus, eu já fiz tanto. Tem gente que acha que o fato dela orar, ela vai alcançar ponto com Deus. Se ela trabalhar na igreja, ela vai alcançar ponto com Deus. Se ela chegar mais cedo, Deus vai olhar e falar: bom filho. Não. Não é o que você faz. Não é o que você faz. Se nós buscarmos isso, fazer algo para sermos aceitos, nós nunca vamos provar o que Deus tem para nós. Mefibosete, ele carregou uma história, durante 20 anos, ele carregou esse estigma de aleijado. Eu não sei qual o estigma que você tem carregado. O que você tem aí, de repente, que tem te atormentado e não te faz viver essa vida abundante. Mas creia, que assim como Davi nessa história, ele simboliza Jesus, que por causa daquilo que foi conquistado lá na cruz, é uma promessa para mim e para você. Não é por nós, é por aquilo que Ele fez lá. Não é porque eu mereço, não é porque você merece. E eu quero ler uma história com você, que está em um dos livros de Charles Swindoll. E eu peço agora que você, de alguma forma, ative a sua mente criativa, e enquanto eu leio, que você consiga, de alguma forma, visualizar essa cena. Visualizar. Charles Swindoll escreveu assim: a sineta ressoa através do palácio, anunciando o jantar. Davi chega e senta-se à cabeceira da mesa. Em poucos minutos, Aminon, o esperto e astucioso Aminon, senta-se à esquerda de Davi. A adorável Tamar, graciosa, uma jovem bonita e atraente, aproxima-se e senta-se ao lado de Aminon. E então, atravessando o recinto, Salomão caminha lentamente, vindo de seus estudos precoces, brilhante, preocupado Salomão. O virtual herdeiro senta-se devagar. E aí, Absalão, bonitão, encantador Absalão,
com seus cabelos bastos e ondulados, negros como um corvo, descendo-lhe pelos ombros, assenta-se também. Nessa noite em particular, Joabe, o corajoso guerreiro e comandante das tropas de Davi, foi convidado a jantar. Musculoso, bronzeado, Joabe senta-se perto do rei. Posteriormente eles esperam. Ouve-se o arrastar de pés. Tum, tum, tum. Muletas. Enquanto Mefibosete, um tanto desajeitado, encontra seu lugar à mesa. Escorrega para o assento e a toalha da mesa cobre-lhe os pés. Pergunto-lhe: Mefibosete, compreendeu o que é a graça? Eu não vou entrar aqui em detalhe de cada um dos personagens que nós lemos aqui e se assentou nessa mesa. A palavra nos fala do passado dele, daquilo que eles fizeram, mas eram belos aos olhos. Não parecia. Contrário de Mefibosete, que a caminhada, a precipitação fez ele torcer os pés e carregar uma marca. Uma marca. Diferente dos outros, que tinham os seus pecados internos, Mefibosete trazia ali, o seu defeito. Mas Davi havia feito uma promessa a ele. Davi disse: Mefibosete, você não vai sentar só uma vez na minha mesa. Você vai sentar para sempre. Eu não sei se você consegue se identificar com Mefibosete. Eu me vejo nele. Se talvez você ache que os teus pés não estão tortos nessa caminhada, eu acho que existe algo que você precisa colocar diante de Deus. Porque todos éramos pecadores. Todos. Talvez o seu pecado não é escandaloso. Talvez o seu pecado não é algo que todo mundo olha para você e já reconhece. Mas todos nós pecamos. Mas nessa noite, eu creio que o Espírito Santo, Ele quer mover nos nossos corações. De repente, você se precipitou, assim como a gente tem falado. Talvez você entrou num deserto, numa sequidão, e para encontrar paz e tranquilidade, você se precipitou, caiu e pecou mais ainda. E hoje você traz e fala: como? Será que Deus, Ele se importa? Há uma mesa de cura preparada pelo Senhor nessa noite. Nós temos profetizado coisas novas. Nós temos liberado sobre esse lugar um novo tempo. E eu creio de todo o meu coração que você faz parte disso. Deus tem coisas novas para você. Deus tem um futuro de paz. Talvez você ore e peça a Deus: queria tanto não ter esse passado. Eu queria tanto que isso nunca tivesse acontecido. Eu queria que isso de alguma forma tivesse caído no esquecimento. Mas existem coisas, meus amados, que o Senhor permite, para que a gente nunca se esqueça de onde Ele nos tirou, para que a gente olhe para aquilo que aconteceu para nós não mais como uma ferida, mas como cicatriz. E eu costumo dizer, a cicatriz, quando você olha ela, você não sente mais dor. Só que a cicatriz, quando ela é curada por Deus, ela serve para a glória de Deus. É para a gente olhar e dizer assim: está vendo isso aqui? Está vendo o que me aconteceu? Ainda que o diabo queria usar isso para me roubar e me levar a viver o resto da vida em Lodebar, uma terra seca.
O Senhor fez a ferida e a ligará. E viveremos diante dele. E quando você olhar novamente, você vai dizer: Deus foi poderoso para mudar a minha sorte, para me tirar de um cativeiro, para fazer aquilo que temos cantado tanto, abrir caminhos no meio desse deserto, meu irmão. Sai de Lodebar, sai de Lodebar, sai dessa terra seca. Há um lugar na mesa para você. Talvez você vai carregar para sempre as feridas, as cicatrizes do que aconteceu. Não tem como. As pessoas são más. Deus muitas vezes Ele leva para longe nossos pecados, mas as pessoas não. Elas fazem questão de nos lembrar daquilo que fizemos, de onde erramos, das nossas falhas. Mas Deus não é assim. Deus não é. E eu quero que nessa noite, de alguma forma, você receba isso no seu coração. Deus está dando novos começos nessa noite. Deus está convidando você a vir a essa mesa, preparada por Ele. E eu compartilhei hoje pela manhã. Esses dias nós estávamos num período de oração às madrugadas com o pessoal do louvor. E Deus já há algum tempo vem ministrando muito ao meu coração com essa canção que nós vamos cantar. E ali Deus usou um texto de um pastor que eu li, tinha lido novamente essa história. E ele falou algo muito interessante. Jesus, Ele nos prepara uma mesa. Sabe por quê? Porque quando a gente senta na mesa, os nossos pés não vão aparecer. Quando todos nós, cada um aqui, meu amado, não sobra um. Não sobra um. Se passasse aqui no telão os teus pensamentos, mais que nem ninguém sabe, só você. Se passasse as coisas que você faz aqui nesse telão, não sobra ninguém. Só que uns, infelizmente, carregam uma cicatriz maior, os pés mais tortos ali. Quando chega, né, manquejando, quando chega, já olham e falam: ah, lá vem. Lá vem o Mefibosete, o aleijado. Agora outros não. Chegam com suas roupinhas bonitas, tomado banho. Ah, santo. Quase a quarta pessoa da Trindade. Imagina. Quem não morreria por uma pessoa tão boa como eu? Só que quando Ele nos convida à mesa, Jesus, Ele nos convida a essa mesa, e quando nós nos assentamos, assim como nós lemos nessa história, as toalhas cobrem os nossos pés. Quando você está na mesa, ali Jesus não olha o seu pecado. Ele não olha. Ele não olha o seu passado. Que nessa noite você possa saber que há um lugar na mesa do Senhor para você. Não viva mais em Lodebar. Saia desse lugar de sequidão e diga: Senhor, eu quero me assentar à mesa, porque ali todos nós somos iguais. Ali, as nossas fraquezas, as nossas debilidades, aquilo que só eu e você e Deus sabemos, tudo aquilo fica encoberto na mesa do Pai, porque na mesa há cura. E Ele te convida nessa noite, Ele te convida a um banquete, e Ele diz: não só hoje, mas para sempre. Feche seus olhos, deixa o Espírito Santo falar com você através dessa canção, e nós vamos orar. Oh, Jesus. Tanto que eu trabalhei, tanto que eu me desgastei,
tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Tanto que eu trabalhei, tanto que eu me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri, sou aceito por ti. Carrego o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Você pode dizer isso? A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, bem longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. Carrego o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Eu quero agora convidar você que se sente como Mefibosete. Talvez você olhe para a sua vida hoje e diga: Deus, estou vivendo num lugar tão seco, estou vivendo tão aquém daquilo que as tuas promessas elas foram declaradas sobre mim. De repente você tem vivido uma vida religiosa, assim como nós cantamos, fazendo de tudo para ser aceito, fazendo de tudo para ver se de alguma forma você consegue comprar o amor de Deus, se de alguma forma você pode pagar um pouco dessa dívida pelos teus esforços. Não há nada,
Nada que eu e você possamos fazer para pagar isso. Já foi pago. Já foi pago. O brado lá na cruz, quando Jesus, ao entregar o seu Espírito, Ele disse: Tetelestai. Ele disse: está pago. Está pago. Se você de repente quer dar um passo de fé, se você reconhece, fala: eu sei que Deus tem mais. Talvez você precisa que nessa noite o Espírito Santo mude a tua visão sobre você mesmo. Talvez você se veja como um cão morto. Um cão morto, que você olha e fala: como que Deus vai olhar para mim depois de tudo? Depois de tudo que eu fiz? Depois da forma que eu vivi minha vida? Como que Deus vai olhar para esse cão morto? E você tem vivido em Lodebar, com medo de um Deus misericordioso. Eu quero convidar você a um ato de fé. E profeticamente, à medida que você vem aqui para frente, você sai dessa terra seca. Naturalmente, talvez você não consiga compreender, mas espiritualmente o Senhor está te tirando de Lodebar nessa noite. Saia do seu lugar. Enquanto nós cantamos essa canção, saia do seu lugar e venha e diga: Senhor, eu quero me apropriar do meu lugar que o Senhor tem para mim nessa mesa. Eu quero ser curado, eu quero ser curada, eu quero ser uma filha, um filho amado, não por aquilo que eu faço, não por aquilo que eu consiga de alguma forma retribuir ao Senhor. Não há o que fazer. De repente seus pés estão tortos dessa caminhada. Mas essa mesa cura. É nela que você se assenta. É nela que Ele convida. Venha. Um ato de fé. Não fique pensando: mas para que eu preciso sair do meu lugar? É pela fé. É pela fé. Enquanto você caminha e vem para o altar, você está dizendo: chega. Chega de Lodebar, chega de vergonha. Chega de viver debaixo de condenação. Chega. A partir de hoje eu me assento à mesa. Uma mesa de cura. Uma mesa que não importa, eu não preciso fazer as coisas para ser amado, para ser aceito. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. A tua mesa cura. Diga isso. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar para mim. A tua mesa cura. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar para mim. Os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a
a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. Traz cura aqui, Jesus. A tua mesa cura. Faz, ó Deus. Diga isso. Diga isso, igreja. Tem pão, tem um lugar para mim. Você pode erguer a sua voz e dizer: a tua mesa cura. Oh, Jesus. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. A tua mesa cura. Traz cura nesse lugar, ó Deus. Faz aquilo que eu não posso fazer. Eu, ó Pai, eu só posso liberar a tua palavra, mas quem age, quem traz uma unção de cura sobre este lugar, uma unção que quebra todo jugo, ó Pai. Pessoas que talvez durante tantos anos fizeram tudo para que de alguma forma fossem aceitas. Cura aqui, Senhor, feridas feitas na infância. O Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso para mudar, ó Deus, mudar a nossa visão, para nos fazer, ó Deus, sabermos que fazemos parte da família de Deus, da família. Ah, Jesus, eu creio que profeticamente nessa noite, pessoas foram arrancadas de uma terra seca e estão sendo trazidas à mesa do Rei. Há uma mesa que cura, há uma mesa que restaura, há uma mesa que tem comunhão. Ah, Jesus, tu tens um banquete preparado para nós. Ah, Deus, faz aquilo que homem algum pode fazer. Só o teu Espírito pode arrancar, ó Deus, arrancar tudo aquilo que nos impede de viver a plenitude do que o Senhor tem para nós. Se talvez, ó Pai, até mesmo, infelizmente, na caminhada cristã, quantos sofismas, quantos paradigmas foram colocados na mente desse meu irmão, dessa minha irmã, que colocaram condições para que ele fosse ou se achegasse à tua mesa. E por mais que de repente a tua palavra ela seja tão clara, mas parece que isso é para o outro, isso não é para mim. Ah, isso aqui é para fulano, para pessoas prediletas. Deus não tem filhos prediletos. Você é amado de Deus, e não é pelo que você faz, não é pelo que você pode oferecer. Você não pode oferecer nada a um Deus que ofereceu o seu filho para morrer no seu lugar. Não há nada. Ah, Deus, eu creio nessa unção de cura. Eu creio que essa noite ela tem como um marco, ó Deus, de Mefibosetes que estão se assentando na mesa do Pai, que se recolocam agora no reino de Deus, e a partir de agora coisas novas vão começar a vir, não apenas na mente, mas no coração. Aquilo que era seco, ah Deus, aquilo que nós temos cantado, o Senhor vai abrir riachos em meio a desertos. O Senhor está tirando, ó Pai, tirando visão distorcidas, mudando, Senhor, histórias. Ah Deus, eu creio de todo o meu coração que ainda que talvez pessoas aqui
achavam que para ela não existia mais futuro, que para ela não tinha mais um futuro de paz, que não havia um recomeço. Nessa noite, ó Deus, é o Senhor quem dá a palavra final, e a palavra do Senhor é que nós vamos nos assentar a essa mesa. Você se assenta a essa mesa, não só hoje, mas para sempre. Para sempre. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada por aquilo que o Senhor fez e que os nossos olhos de alguma forma contemplaram. Mas eu sei que existem pessoas que talvez nem dos seus lugares saíram, mas o Senhor está mudando algo no coração. O Senhor está mudando algo na mente. Talvez você tenha tanta dificuldade ainda de receber aquilo que Deus tem para você, que você acha que é para todo mundo, para você não. Por isso que você tem dificuldade de discernir a voz de Deus. Talvez você não era o filho predileto, a filha predileta. Você era aquela que tinha que sempre fazer algo. E quando você vê Deus agindo, você acha que é para todo mundo, não para você. Deus, só o Senhor, só o Teu Espírito é poderoso para quebrar, ó Deus, todo jugo, toda mentira, todo sofisma. Fazer com que toda fortaleza na mente dessa pessoa receba a luz da Tua palavra, para que ela seja liberta e viva tudo aquilo que o Senhor tem para ela. Obrigada, Deus, obrigada por esta noite, obrigada por esses meus irmãos. Dá-nos, ó Pai, uma semana abençoada, uma semana próspera em todas as áreas das nossas vidas. Que ao nosso deitar e ao nosso levantar, o Senhor seja o nosso tudo. Que nós nunca venhamos a nos esquecer que tudo que temos, tudo que somos, é para o Senhor e pelo Senhor. Que essa semana seja uma semana onde talvez o Teu Espírito Santo venha acordar alguns aqui pela madrugada. E quando você acordar do nada, quando de repente você achar que perdi o sono, é o Senhor te chamando para te revelar segredos do coração dele. Espírito Santo, tens liberdade para agir neste lugar, liberdade para agir nas nossas vidas. Leva-nos em paz, que a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia esteja sobre cada um de nós. Que nós possamos, ó Deus, em todos os momentos reconhecer a Tua bondade e a Tua misericórdia e a Tua graça, que é sem medida, que está sobre as nossas vidas. Obrigada, Deus. Obrigada por este tempo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. E você que recebe essa palavra que foi ministrada, diga amém. Amém, meu amado. Vá em paz. Antes de sair, dá um abraço nessa pessoa que está ao seu lado aí e diga assim: olha, o Senhor te tira de Lodebar para te levar à mesa do Rei, à mesa do Pai. Amém?